as forças endógenas e a dinâmica interna da Terra. Os continentes e os oceanos são formados por grandes placas tectônicas, que são grandes blocos rochosos existentes no interior da Terra e que estão sempre em movimento. Sabe-se que as placas tectônicas não são estáticas, elas estão em movimento, afastando-se ou aproximando-se uma das outras. Os limites entre as placas formam faixas de instabilidade geológica, caracterizadas pela ocorrência de terremotos e de vulcanismos. O cruzamento de informações obtidas por meio das técnicas de observação direta e indireta permitia aos cientistas detectar a existência de forças no interior de nosso planeta, as quais estão continuamente transformando o modelado terrestre, interferindo na dinâmica da biosfera. Trata-se das chamadas forças endógenas do planeta. Essas forças estão relacionadas ao magma, material de maior plasticidade do que as rochas da crosta, composto basicamente de silício e magnésio e que circula no interior do manto. Nessa camada, nas regiões próximas ao núcleo, o magma encontra-se praticamente fundido, em estado pastoso, devido às altas temperaturas. Acredita-se que o intenso calor do núcleo do planeta faz o magma presente no manto fluir em grandes correntes, denominadas de correntes de convecção. Os cientistas supõem que essas correntes se movimentem de forma bastante lenta, levando séculos para completar um ciclo de convecção no interior do manto. A estrutura interna da Terra mantém uma dinâmica constante entre suas partes, assim como o núcleo é o grande responsável pelos fenômenos do manto. Este desencadeia as mais diferentes atividades tectônicas na crosta, por meio das correntes de convecção, fenômeno responsável em grande parte pelas transformações que ocorrem na fisionomia do relevo de nosso planeta. Na imagem, nós temos uma figurinha mostrando como se dá o movimento das placas tectônicas e também das correntes de convecção. Nas correntes de convecção, o magma perde calor e torna-se mais denso e pesado, descendo novamente em direção ao núcleo, onde é reaquecido em um movimento circular constante. Na imagem nós temos o mapa mundi com as principais placas tectônicas. A imagem apresenta uma animação de como funciona o movimento de uma dorsal mesoceânica. Em 1620, o filósofo e cientista inglês Francis Bacon analisou mapas dos contornos da costa da América do Sul e da África e apresentou a hipótese do encaixe entre essas duas porções, sugerindo ligações entre os dois continentes. Em 1782, Benjamin Franklin, editor, cientista e um dos líderes da independência dos Estados Unidos, endereçou uma carta ao geólogo francês Abbé Giraud Salivier, na qual afirmava: a superfície da Terra seria uma casca capaz de ser quebrada, desordenada pelos movimentos violentos do fluido sobre o qual repousa. Essas e outras evidências levaram os cientistas a acreditar na existência de uma dinâmica interna na litosfera. Os pesquisadores concluíram que a crosta terrestre não é uma camada rochosa inteiriça, e sim fragmentada e em constante movimento. A primeira teoria de defesa dessa tese ficou conhecida como deriva continental, apresentada pela primeira vez em 1912 pelo geofísico e meteorologista alemão Alfred Wegener. Estabeleceu que continentes e oceanos estariam se deslocando à deriva. Wegener utilizava como evidência o contorno dos continentes, que se encaixavam como um grande quebra-cabeça, como no litoral do Brasil e da África Ocidental. Para ele, tal fato não era mera coincidência, mas sim a prova de que, em um passado remoto, todas as terras emersas do planeta teriam formado um único continente, chamado de Pangeia, ou Terra Total, circundado
por um único oceano denominado de Pantalasa, ou Mar Total. A postulação das ideias de Wegener não foi bem aceita por parte da comunidade científica da época, porém, serviu de inspiração para a teoria conhecida como tectônica de placas, aprimorada em 1960 por meio de pesquisas realizadas por geofísicos ingleses que analisaram e dataram amostras de rochas e sedimentos recolhidos no fundo oceânico. A datação do material colhido mostrou que a crosta oceânica era mais nova quanto mais perto estivesse de sua parte central, na chamada cordilheira ou dorsal meso-oceânica, e ao contrário, que as rochas mais antigas estavam nas proximidades das áreas continentais. De acordo com essa teoria, a litosfera é formada por placas rígidas que estão em constante movimento sobre a astenosfera. Nas cordilheiras submarinas, que separam as placas tectônicas, existem rifts, ou fendas ou fissuras, estruturas tectônicas em forma de grandes vales margeados por falhas tectônicas, por meio das quais o material vulcânico do manto atinge a litosfera e se agrega à costa. Supõe-se dessa maneira que o assoalho oceânico esteja em expansão, forçando a separação das placas e o afastamento dos continentes. O Oceano Atlântico teria surgido do afastamento entre as placas sul-americanas e africana. A placa norte-americana, por sua vez, pressionou a placa do Pacífico. A Cordilheira dos Andes teria sido formada pelos movimentos orogenéticos resultantes do choque entre as bordas convergentes da placa sul-americana e a placa de Nazca. Na imagem, nós temos o supercontinente Gondwana, onde cientistas acharam fósseis do Mesossauros na Índia, na África e na América do Sul, significando dizer que esse réptil já esteve habitando em uma única área. As imagens apresentam aves da mesma família, porém originárias de continentes diferentes. E isso significa dizer que elas são originárias de um mesmo ancestral. A ema é uma ave típica do Planalto Central brasileiro. A avestruz é típica da África e o emu é típica da Austrália. Em seu livro A Origem dos Continentes e Oceanos, Alfred Wegener explicou a teoria da deriva dos continentes e contou com 4 atualizações realizadas entre 1915 e 1929. Ele não conseguiu explicar quais forças seriam responsáveis pela deriva dos imensos blocos continentais. Todavia, a retomada de sua teoria, atribuindo os deslocamentos às pressões existentes no fundo oceânico, confirmou suas hipóteses e revolucionou as ciências da Terra. De acordo com as teorias posteriores à teoria de Wegener, o continente ancestral Pangeia teria se formado ao longo da Era Paleozoica, que durou cerca de 340 milhões de anos. Esse continente único era rodeado por um oceano primitivo, o Pantalasa, que viria a dar origem ao Pacífico. Por volta de 240 milhões de anos, começou a fragmentação da Pangeia. A massa de terras setentrionais deslocou-se da massa de terras meridionais, abrindo uma fenda um pouco ao norte da linha do Equador, que iria ser preenchida por águas oceânicas. No hemisfério norte, definiu-se o continente Laurásia, englobando a Eurásia, a América do Norte, a Groenlândia, além de terras da China e da Indochina, que se deslocaram para o norte. No hemisfério sul, definiu-se o continente Gondwana, englobando a América do Sul, a África, a Antártida, a Austrália e a Índia. Mais tarde, Laurásia e Gondwana também se fragmentaram. A América do Norte separou-se da Eurásia e originou o Atlântico Norte. No Cretáceo, a América do Sul separou-se da África, originando o Atlântico Sul. O bloco constituído pela Antártida e pela Austrália desligou-se da África, originando-se o Oceano Índico. Pouco antes do início da Era Cenozoica,
A Antártida e a Austrália se fragmentaram. No Paleoceno, a Índia deslizou para o norte e colidiu com a Eurásia, originando a Cordilheira do Himalaia. Os continentes assumiram sua atual forma ao longo do Eoceno e do Oligoceno, quando a Europa se separou da América do Norte. Esses deslocamentos perduram até os dias atuais, movidos pela energia do interior da Terra, e no futuro os continentes terão formas diferentes da atual. A imagem apresenta todas as terras estavam unidas num só continente, a chamada Pangeia, circundada por um grande oceano que era o Pantalasa. Na imagem nós temos uma figurinha mostrando como se deu a deriva continental. A imagem nós temos Cabo de Santo Agostinho. Segundo a teoria da deriva continental, Cabo de Santo Agostinho foi a última parte da América do Sul a se desintegrar da África. Na imagem nós temos uma animação mostrando a separação da Pangeia.